animada, não sei vocês. Repetindo então, pegue papel e caneta, que a gente tem muita coisa bacana para compartilhar. Não só pela experiência que a gente tem com o marketing nessa jornada de anos aí com a agência, mas analisando, né, aqueles grandes nomes que têm performado nas redes sociais. E a pergunta de milhões é: sou corretor, como me destacar nas redes sociais? Comentei até em alguns vídeos que a gente divulgou, né, na chamada dessa Master, que a gente tem um verdadeiro oceano, né? Um oceano ainda a ser aproveitado, conhecido, e a gente começa com alguns dados. Os dados, a gente se fala muito aqui na agência, né? A importância de olhar os dados, a gente sai um pouco desse caminho do achismo e a gente começa a trilhar realmente um caminho previsível. Quando a gente olha a top 5, as redes queridinhas, a gente vê aí despontando o WhatsApp, né, com 165 milhões de usuários, a gente está falando a nível de Brasil. O YouTube ranqueando em segundo lugar, aí a gente vê o Instagram, e hoje a gente vai falar bastante em relação ao Instagram, com 122 milhões, Facebook 116 milhões, e o TikTok, o queridinho das dancinhas, também já atingindo 73 milhões de usuários. Então, qual que é a pergunta para a gente iniciar? Beleza, né? São as queridinhas, tem muitos usuários, mas qual é o aplicativo que o brasileiro passa mais tempo durante o seu dia? E aí a gente vê o WhatsApp performando, né? Aliás, o WhatsApp a gente teve final do ano no RD Station, no evento, no RD Summit, e foi falado muito em relação ao WhatsApp, né? O quanto tem aumentado ainda mais o uso do brasileiro em relação ao WhatsApp, como as pessoas têm tido uma preferência em relação ao WhatsApp. 33% é o uso do WhatsApp, é onde o brasileiro mais passa o seu tempo. Aí, ranqueando em segundo lugar, a gente vê o Instagram, e é por isso que a gente vai dar um destaque para o Instagram hoje. Olha como cai já o Facebook, né? Essa pergunta é algo que rola bastante quando a gente está com os clientes e atendendo. Tá, mas eu vou para o Facebook, eu foco no Instagram, trabalho as duas redes, o público mais velho está no Facebook, o público mais jovem está no Instagram, e a gente vê o quanto está migrando, o quanto isso está mudando, né? O YouTube 7% e TikTok 3%. Então, o que a gente enxerga? O volume de usuário diferencia, né? Quando a gente vê o número de usuário, o YouTube está em segundo lugar, mas aonde o brasileiro está passando mais o seu tempo é, de fato, o Instagram. E aí, o que a gente enxerga também, gente, de dados hoje? As marcas, elas estão investindo, em primeiro lugar, em mídias sociais. 44% das marcas, elas estão investindo em redes sociais. Eu trago um gráfico aqui para vocês, e aí é que a gente está falando a nível mundial, não só a nível de Brasil, mas uns dados bem interessantes. Olha, 44% em rede social, depois que vem o site, depois vem o e-mail marketing, depois vem o investimento em marketing de conteúdo, marketing de influência, o uso de influencers, SEO de marketing e, então, os eventos virtuais. Nosso cardume está aí. O brasileiro ele fica em torno de 3 horas e 31 minutos por dia nas redes sociais. E alguns dados interessantes também. Ele desbloqueia esse nosso cliente, esse nosso lead, né? Tão falado lead, ele desbloqueia o celular em média 129 vezes por dia. Aliás, nós estamos nessa estatística. 43% querem que as marcas façam mais stories. Olha aí um indicador interessante, né? Que façam mais stories, né? De 10 a 20 por dia. 46% vão parar de seguir uma marca se esta mensagem for excessivamente comercial. E, gente, aqui é algo que faz muito parte do nosso discurso, quem já participou de treinamento, de workshops, que a gente fala muito em relação à maneira da gente divulgar, a maneira da gente se posicionar. Rede social, a gente já vai falar sobre isso, ela tem um propósito. Então, a gente começar a trabalhar um posicionamento, pensando apenas em vender, a gente vai espantar o nosso cliente em potencial. Já foi assim. Quem participou já dos treinamentos da Box também, a gente fala muito sobre o marketing 1.0 até o marketing 5.0 que a gente está vivendo hoje. Quando a gente olha lá na época da Revolução Industrial, o consumidor e o que era a oferta para esse consumidor era a linha de produção, né? O Henry Ford fala, não importa o modelo, ele é preto. Então, assim, não tinha opção de cores, não tinha muita opção de modelos, porque era linha de produção. Só que chegou uma hora que a competitividade, os fornecedores foram aumentando e, peraí, a gente tem que se antenar em algo mais, porque
O produto em si não é o único fator na tomada de decisão. Tem outras coisas nessa conta aí, na hora que ele vai decidir. E o olhar passou a ser para o consumidor. Entram, então, as mudanças de cores, entram as mudanças de modelo, entram outros pontos que fazem o consumidor refletir. Então, só dizer o meu é melhor, o meu é mais barato não é suficiente, né? Existem outras coisas que conectam a gente, a marca, com o nosso consumidor. Isso sim vai fazer ele fazer a escolha. Então, por isso que só fazer a chamada excessivamente comercial não é o que vai ter um resultado efetivo ou reter esse meu consumidor.